A. A ficção científica. Um gênero tão amado no cinema e tem obras tão marcantes como Alien, o Oitavo Passageiro, Duna, Interestelar, A Origem. Eu poderia passar horas falando de um filme de ficção. Porém, já se perguntaram onde tudo isso começou? Bom, é sobre isso que eu e meu grupo vamos falar hoje. O mundo da literatura fictícia, aquele mundo que abriu as portas para o gênero da ficção. Antes de nos aprofundarmos nesse tema, precisamos ter uma ideia concreta do que é a ficção. E nada melhor que isso do que meu amigo Luiz nos dando uma ideia sobre o que é esse tema. Bom, a ficção científica ela é um gênero literário, cinematográfico e de outras mídias que explora cenários imaginários baseados em avanços científicos e tecnológicos, extrapolações de fenômenos naturais ou sociais, e conceitos teóricos ou filosóficos. Este gênero frequentemente aborda temas como viagens espaciais, inteligência artificial, viagens no tempo, realidades paralelas e sociedades futurísticas ou distópicas. A ficção científica permite a exploração de questões complexas e especulativas, refletindo sobre o impacto da ciência e da tecnologia na humanidade, além de provocar discussões sobre ética, identidade e o futuro da civilização. Após essa explicação, podemos entrar agora em sua linha do tempo e o que aconteceu desde seu início até os dias atuais. Bom, para falar um pouco melhor sobre a linha do tempo, deixarei essa parte com meu amigo Lucas, que tem um pouco mais sobre conhecimento sobre essa parte. Bom, falando agora um pouco sobre a linha do tempo do gênero de ficção científica. A ficção científica teve suas raízes em meados do século XVI, com mitos antigos e textos clássicos que abordavam o tema fantástico. Obras como A Utopia, de Thomas More, de 1516, e A Nova Atlântida, de Francis Bacon, em 1627, podem ser vistas como precursoras desse tema literário. Bom, em meados do século XIX, mas aproximadamente em 1818, Mary Shelley lança Frankenstein, e ela é considerada por muitos a fundadora desse gênero. Júlio Verne e H.G. Wells popularizaram esse gênero de ficção científica, com obras como 20.000 Léguas Submarinas, lançado em 1870, e A Máquina do Tempo, lançado em 1895. A partir do século XX, a ficção científica ganha popularidade com revistas como Amazing Stories, de 1926. Escritores como Isaac Asimov, Arthur Charles Clarke e Robert Heinlein começam a emergir, fazendo assim o gênero ficar mais conhecido mundialmente. A era de ouro do gênero literário de ficção científica ocorreu nos anos de 1950 a 1960. Os temas eram muito específicos, como viagens espaciais e futuros distópicos. Algumas obras importantes são A Fundação, de 1951, de Asimov, e O Fim da Infância, de 1953, de Clarke. Após a Era de Ouro, ocorreu uma nova onda, que tinha como foco a exploração social e psicológica. Escritores como Philip Dick e Ursula Le Guin introduziram abordagens mais literárias e introspectivas, com obras como Os Despossuídos, de 1974, de Le Guin. Nos anos de 1980 e 1990, o subgênero cyberpunk, liderado por William Gibson com Neuromancer, de 1984, vai explorar a fusão da alta tecnologia com sociedades distópicas. A partir do século XXI, a ficção científica vai ficar diversificada, incorporando fases globais, explorando temas como mudanças climáticas e bioética, com obras como A Guerra do Velho, de 2005, de John Scalzi. No Brasil, o gênero de ficção científica demorou um pouco mais para surgir, surgindo praticamente no final do século XIX, com Machado de Assis. Embora ele seja conhecido por suas obras realistas, ele escreveu alguns contos com elementos da ficção científica, como A Imortal, de 1882. A consolidação do gênero no país ocorreu por volta dos anos de 1950 a 1960, com Jerônimo Monteiro, considerado o pai da ficção científica brasileira, com obras como Cidade Perdida, de 1948. Outros autores incluem também André Carneiro e Diná Silveira de Queiroz. Em meados da década de 70, a ficção científica ganha mais espaço com publicações especializadas, como a revista Galáxia 2000. Autores como Rubens Teixeira Scavone e Braulio Tavares começam a se destacar. Na década de 80, a expansão e a diversificação do tema crescem ainda mais. Escritores como Roberto de Souza Causo e Luiz Braz, pseudônimo de Nelson Oliveira, surgem com novas abordagens e temáticas. A ficção científica brasileira começa a se diversificar e se consolidar ainda mais em território nacional.
A partir da década de 90, acontece o surgimento de novos autores e a consolidação de publicações especializadas, como a Isaac Asimov Magazine, versão brasileira. Autores como Fábio Fernandes começam a ganhar reconhecimento. Já no século XXI, a ficção científica brasileira ganha mais reconhecimento tanto no Brasil quanto internacionalmente. Autores como Ana Cristina Rodrigues, Braulio Tavares e Aline Valek exploram temas contemporâneos e diversificados. Publicações independentes e coletâneas como Cyberpunk, Histórias de um Futuro Extraordinário ajudam a popularizar o gênero. Agora que foi falado da linha completa atual da ficção, vamos se aprofundar um pouco mais nas suas obras e autores. E para isso, nada melhor do que chamar meu amigo Cauã para se aprofundar nesse tópico. Frankenstein, de Mary Shelley, é considerado por muitos como a primeira obra de ficção científica. Ela conta a história de Victor Frankenstein, um cientista que cria um ser vivo a partir de matéria morta. A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells, foi o primeiro romance a introduzir o conceito de viagem no tempo utilizando um dispositivo mecânico, influenciando enormemente a literatura de ficção científica. A Guerra dos Mundos, de Herbert George Wells, uma obra que relata a invasão da Terra por marcianos, sendo uma das primeiras obras a explorar o tema de invasão extraterrestre. Eu, Robô, de Isaac Asimov. Se trata de uma coleção de contos que introduz as 3 leis da robótica, explorando a relação entre humanos e robôs. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Uma obra que situa um futuro distópico onde os livros são totalmente proibidos e queimados. Tal romance que aborda temas de censura e conformidade social. Duna, de Frank Herbert. Se trata de uma saga complexa que mistura política, religião, ecologia e tecnologia em um futuro muito distante, centrado no deserto do planeta Arrakis. O Presidente Negro, de Monteiro Lobato. É uma das primeiras obras de ficção científica se tratando no Brasil, e trata de questões raciais e políticas em um futuro imaginado. A Espinha Dorsal da Memória, de Braulio Tavares. Se trata de uma coletânea de contos que explora temas como memória, identidade e realidade alternativa. A Cidade Perdida, de Jerônimo Monteiro. A Cidade Perdida trata-se a respeito da existência de uma civilização perdida descendente dos Atlantes, descobrida no interior da Amazônia. Herbert George Wells foi um escritor inglês famoso por suas obras de ficção científica, como A Máquina do Tempo e A Guerra dos Mundos. Ele foi um defensor do socialismo, o qual escreveu também sobre temas sociais e políticos. E sua educação em biologia influenciou toda a sua escrita. E claro, seu legado continua na literatura e na cultura até os dias de hoje. Isaac Asimov foi um escritor russo-americano e bioquímico muito famoso pelas suas obras de ficção científica, como as séries Fundação e Robôs. Ele escreveu mais de 500 livros, incluindo textos de ciência popular, tornando complexos conceitos científicos acessíveis a todo o público. Seu trabalho teve um impacto duradouro na literatura e na divulgação científica. Arthur Charles Clarke foi um escritor britânico de ficção científica e cientista. Ele é famoso pela sua obra 2001, Uma Odisseia no Espaço, e por antecipar tecnologias como a comunicação via satélite. Clarke foi um defensor entusiasmado da exploração espacial e um divulgador científico popular, recebendo muitos prêmios ao longo de toda a sua vida. André Carneiro. Sua obra abrange contos e romances que exploram temas como viagens no tempo e aventuras espaciais. Como fundador da revista Trump, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do gênero no Brasil. A sua escrita inovadora o estabeleceu como uma figura proeminente na ficção científica brasileira. Braulio Tavares é um autor brasileiro de ficção científica, músico e cineasta, nascido em 1950. Ele é conhecido por suas obras que mesclam elementos da cultura popular brasileira com ficção especulativa. Além de sua carreira na literatura, Tavares é reconhecido por seu trabalho como letrista e compositor. Sua influência abrange tanto a literatura quanto a música popular brasileira. E para finalizar, nada melhor do que falar do escritor que ganhou o nome de pai da ficção brasileira, Jerônimo Monteiro. Nascido no ano de 1908 e falecido no ano de 1970, Jerônimo Monteiro começou sua carreira como jornalista e é claro que sua experiência influenciou na sua escrita, que é clara e direta. Seu primeiro trabalho foi O Irmão do Diabo, que é citado como o primeiro romance de ficção científica do Brasil. Jerônimo abordava os impactos tecnológicos e o progresso científico na sociedade, e seu legado não é apenas pioneiro, mas sim um autor que demonstrou amor pela literatura e um amor ainda mais forte pela ficção. Bom, esse vídeo deu um trabalho do caramba pra fazer, então, para quem acompanhou até aqui, muito obrigado.